Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, né? Grande prazer ter a sua audiência, muito legal ter você aqui nessa segunda-feira, dia 12 de maio, né? Vamos aqui iniciar essa semana de muito trabalho, né, cara? As séries aí da segunda rodada estão se encaminhando para o final. Hoje teremos sorteio da loteria, do draft. Loteria! Teremos a loteria do draft acontecendo. Momento muito legal aí, né? São os playoffs dos times ruins, né? Se a loteria do draft nada mais é do que o playoff do time ruim. É o playoff do Wizards, é o playoff do Jazz, é o playoff do Hornets, né? Do Sixers. Então, momento aí importante, momento legal, ainda mais quando envolve uma primeira escolha que pode ser o rosto da liga para os próximos anos, né? Que é o Cooper Flag. Então, vai ser uma loteria aí muito bacana, muito legal de se ver. Enfim, bastante coisa pra gente falar. Tem notícias sobre o Giannis. Notícias sobre Giannis Antetokounmpo. Cara, hoje o programa vai ser recheado, bastante coisa pra falar. Falar sobre os dois jogos de ontem, falar sobre os jogos de hoje. Enfim, programa cheio, semana vai ser cheia também, então vamos aqui começar da melhor maneira possível. Antes só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e vambora, roda a vinheta e vamos começar falando sobre os dois jogos do domingo. Bora! Muito bem, pessoal, vamos aqui iniciar falando sobre o jogo que abriu o domingão de playoffs, e foi Thunder e Denver Nuggets, né? Jogo 4 da série, jogo em Denver, né? Segundo jogo em Denver na série. Thunder vindo de uma derrota extremamente frustrante, num jogo onde o time novamente sofreu no clutch time, fez uma prorrogação horrorosa, né? Um jogo que estressou demais o torcedor. O torcedor do Thunder teve o mental extremamente abalado depois daquele jogo. E aí, tivemos o jogo de ontem. Denver com a chance de abrir o 3-1 e encaminhar a classificação. E aí o jogo aconteceu, né? Começou feio pra caramba. Aquele primeiro quarto foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi. O primeiro quarto horrível, o famoso primeiro quarto de cadeia. Que pariu, basquetezinho horrível. Mas aí depois o jogo foi melhorando, né? A partir do segundo quarto, os dois times foram melhorando. O Denver melhorou bastante no segundo período, conseguiu ali começar a fluir melhor, explorar mais a média e curta distância, né? E aí no segundo tempo, aí foi onde o jogo realmente pegou fogo, né? O terceiro quarto foi aquele domínio do Denver, né? O Denver fez um terceiro período impecável, foi muito superior ao Thunder, que, assim, extremamente perdido no jogo no terceiro quarto. O Thunder foi muito mal na defesa, no ataque, sabe? Cedendo uma penca de arremesso totalmente wide open, sabe? Foi uma bagunça o Thunder no terceiro quarto e o Denver, mano, se aproveitou disso, conseguiu vencer por 33-21. E o jogo foi pro quarto período com o Denver, mano, numa crescente e o Thunder numa queda. Mas aí, diferente do que aconteceu no jogo 1 e no jogo 3, o Thunder conseguiu crescer no quarto período, especificamente no clutch time. O clutch time que tem sido o grande problema do Thunder nessa série, ontem não foi. Ontem vimos um Thunder muito seguro no clutch, tomando boas decisões, defendendo muito bem. O Daigneault finalmente deixou de ser teimoso, né? E começou a colocar em quadra quem realmente estava rendendo. Né? Nos últimos jogos, a gente viu o Daigneault morrer abraçado com o Luguin Dort, por exemplo. Que é um cara que não tá fazendo uma boa série. Na defesa até que ele tá bem. Mas no ataque o Luguin Dort tá muito mal. E ontem ele tava mal pra caramba também. E só que no jogo 1 e no jogo 3, por exemplo, ele não abriu mão do Luguin Dort. Mesmo tendo um Kenzo Wallace, mesmo tendo o Aaron Wiggins, mesmo tendo o Alex Caruso. Ele morreu abraçado com o Dort. Ontem ele não fez isso. Ontem o Dort foi deixado de lado.
Cason Wallace e Caruso ganharam mais minutos. E aí, junto ali, o Shai, que fez um bom quarto período, né? Talvez tenha sido até o melhor quarto período do Shai na série. 9 pontos, marcando pontos importantes ali nos últimos 4, 5 minutos, né? E aí, com essa lineup melhor, com caras que estavam realmente bem no jogo, o Thunder conseguiu fechar bem, sem muitos sustos, e garantiu a vitória por 92 a 87, né? O Thunder conseguiu uma run muito boa no quarto período, né? Coisa que não vinha acontecendo. Então, o grande ponto positivo pro Thunder ontem foi disparado o fato do time ter finalmente feito um bom clutch. Ter fechado bem o jogo. Então, algo muito positivo para Oklahoma. Pensando até no decorrer do playoff, né? Porque uma coisa que eu venho falando sobre o Thunder nessa série é que o Thunder ele não esteve nessa posição várias vezes na temporada. O Thunder disputou o quê? Eu acho que uns 20 clutches na temporada só. É muito pouco. É muito pouco. O Denver deve ter tido mais que o dobro de situações de clutch, né, vividas durante a regular. O Thunder, inclusive, foi o time que menos disputou clutch times durante a temporada regular. Então, é até meio complicado você cobrar uma execução perfeita do Thunder em clutch, porque o time, que é o time mais jovem da NBA, esse time viveu pouco isso. Por quê? Porque a maioria dos jogos que o Thunder ganhou, ganhou por 2, 3, 4, 5 posses de diferença. Então, era até normal que o Thunder tivesse dificuldades para lidar com o clutch time no playoff, ainda mais enfrentando um Denver, que é um time, cara, cascudaço, é um time que tá muito calejado em playoff e em clutch time também. Tanto que o Jokic era um dos favoritos a vencer o Clutch Playoff of the Year, exatamente pelas performances que ele teve em clutch durante a regular. Então, ver ontem o Thunder fazendo um bom clutch, ver ontem o Thunder fechando bem o jogo do jeito que fechou, foi realmente foi algo muito bom. É algo muito positivo para esse time. Porque vai calejando, vai acostumando os caras. Então, foi um resultado importante pro Thunder não só pela vitória em si, mas por essa questão do time ter finalmente vencido um clutch. Isso é muito importante, isso dá uma moral, isso dá uma confiança a mais para esse time. E, enfim, foi um jogo muito importante para o Oklahoma. O jogo em si, pro público geral, não foi um jogo tão legal assim, porque foi um jogo feio, né? Essa é a grande verdade. Tecnicamente não foi um jogo, meu Deus, que jogo maravilhoso, que performances maravilhosas. Não, foi um jogo feio. Foi um jogo feio. Né? O segundo tempo foi até menos feio do que o primeiro, mas ainda assim foi um jogo feio. Mas para quem, né, tá ali, né, pra quem é torcedor e tal, foi um jogo legal pela disputa e tudo, pelo jogo de xadrez entre os dois times, então... Enfim, vitória importante, Thunder empata a série, e agora teremos aí uma melhor de 3, com o Oklahoma tendo 2 mandos, o que coloca o Thunder numa posição muito boa. Destaques do jogo, pelo lado do Thunder, Shai, né? Foi um jogo perfeito do Shai? Não, mas foi um bom jogo. 25 pontos para ele, fez um bom quarto período, forçou uma ou duas bolinhas de 3 ali que não precisava, ali no último quarto. Mas, no geral, acho que foi um quarto período bom do Shai. Conseguiu ali uns 4, 5 pontos bem importantes nos últimos minutos ali. Então, jogo bom dele. Cason Wallace fez um grande jogo. Aaron Wiggins fez um grande jogo. Caruso fez um grande jogo. 3 reservas. O que mostra bem o porquê que o Daigeno precisa apostar mais nessa profundidade. Porque que ele precisa usar mais o banco. Sabe, não tem porquê morrer abraçado com o titular que tá mal. Tipo, se o Dort tá mal, você pode substituir, cara. Você pode substituir. Pô, o Jalen Williams não tá jogando tão bem. Tira ele, bota o Aaron Wiggins. Ah, Luiz, pô, os 2 bigs não estão funcionando tão bem juntos. Tá bom, tira um dos bigs. Coloca um Aaron Wiggins no lugar, coloca um Caruso. Sabe?
Ontem ficou claro que o Danganronpa não precisa ter medo, não precisa ter receio de utilizar o banco. O banco é bom pra caralho. Entendeu? E esses três foram diferenciais muito grandes, né? No terceiro quarto horrível que o Thunder fez, o Ryan Wiggins foi quem salvou ali o time, foi quem deu uma estancada na sangria, com 2 bolinhas de 3. Né? O Caruso foi crucial durante todo o jogo, o Keyson Wallace fez um trabalho excelente, então tem que usar os caras, tem que usar a profundidade. Deixa os meninos jogar, né? Deixa os meninos jogar. E ontem eles jogaram e foram bem. Do lado do Denver, mesmo fazendo um jogo abaixo, o Jokic acabou terminando como grande destaque, né? Terminou com 27 pontos, 3 rebotes. Mas não foi um grande jogo do Jokic, não, né? Pra quem viu o jogo, sabe bem que foi uma atuação abaixo, mais uma atuação abaixo, né? O Jokic que tem feito, na minha humilde opinião, a sua pior série de playoffs da carreira. É uma série onde ele tá mal, onde ele não tá chutando bem. Né? E o fato da série ainda tá empatada diz muito sobre o quão casca-grossa é esse time do Denver e sobre o quão vacilão o Thunder tá sendo, né? Porque, falando bem a verdade, e isso não é, tipo, tirando o Denver pra nada, mas longe disso, inclusive, pelo amor de Deus. Mas se o Thunder não tivesse vacilado no primeiro jogo e tivesse feito um clutch melhorzinho no jogo 3, cara, a série poderia estar 3-0. A série poderia estar 3-0. Não fez. Vacilou. Mérito do Denver, que soube capitalizar em cima dos vacilos, é óbvio. Tipo, principalmente no jogo 3. Principalmente no jogo 3. Mas o Thunder poderia estar vencendo por 3-0. Não é absurdo falar isso. Não é absurdo. Mas vacilou. O Denver foi mais casca-grossa, foi mais experiente e fez valer. A série tá empatada, mesmo com o Jokic jogando mal. Jogando mal, entre aspas, vai. Não jogando o que a gente sabe que ele pode jogar. Né? Principalmente na questão de eficiência. O Jokic tá muito abaixo da sua própria média em termos de eficiência. Né? Então, enfim. Mas ontem ele acabou sendo, ainda assim, o jogador mais impactante do Denver. Aaron Gordon fez um jogo abaixo, o Jamal Murray fez um jogo abaixo, Michael Porter fez um jogo bem abaixo. O Christian Brown fez um bom jogo. Ele eu acho que dá pra falar que foi bem. Mas de resto também o Denver não foi lá essas coisas. Não foi um jogo maravilhoso de nenhum dos times. Mas o Thunder acabou sendo melhor onde precisou ser melhor, que foi no clutch. Então, vitória do Thunder, série empatada, tá? De falar a tal da rinite, ela é uma merda, né? Puta que pariu, que coisa chata. Ainda mais, né? Pra quem trabalha com vídeo. Puta que pariu. Enfim. Mas vamos seguir, né? Com rinite ou sem rinite, a gente segue trabalhando. Falar agora sobre o segundo jogo do dia. Segundo jogo da noite, né? Melhor dizendo. Que foi Cavs e Pacers, né? Também jogo 4 da série. Cavs buscando o empate, né? Tentando evitar o 3-1. E o Pacers tentando, né, desgarrar e encaminhar de vez a sua classificação. O jogo aconteceu e, cara, que atropelo, né, mano? Que atropelo do Pacers. Tipo, foi um jogo onde o Cavs não jogou. Essa é a real. Foi um verdadeiro monólogo por parte de Indiana. Já no primeiro quarto, o Pacers deixou claro qual que seria a pegada do jogo. Uma intensidade absurda, uma velocidade absurda, uma eficiência bizarra. E aí, não teve jeito, cara. Assim, primeiro tempo... A verdade é que o jogo acabou no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou com o jogo. Né? O Pacers foi pro intervalo com uma vantagem de 41 pontos. Maior vantagem da história dos playoffs em um tempo. Foram 80 pontos, 81 pontos marcados, né? Algo do tipo. E, cara, foi constrangedor. Cavaliers ontem. A palavra é essa, constrangedor. Tipo, um time que precisava do resultado, um time que tava atrás na série, e um time que, pô, fez o que fez na regular, 64 vitórias, liderou a conferência. Não dava pra ter entrado no jogo do jeito que entrou, mano. Desligado, desatento, jogando mole, né?
Ontem eu até falei no pós-jogo, né? Ontem parecia que era o Pacers que precisava do resultado. Parecia que era o Pacers que tava atrás da série. Foi bizarro, cara. Assim, o Cavs com zero senso de urgência ligado. E mereceu tomar a tunda que tomou, mano. Mereceu. Tipo, o Pacers... Não é que o Pacers foi melhor só na bola, só na técnica. O Pacers foi melhor na vontade. E isso é o que torna a derrota constrangedora pro Cavs. Porque o Cavs foi pior onde não podia ser pior. Que é na vontade. Perder na bola, perder na técnica, beleza, acontece. O Pacers é um puta time também. Mas perder na vontade, mano, não dava, cara. Não dava. Você tendo o peso de ter liderado a conferência e estar numa situação onde você perdeu os 2 jogos em casa e precisava evitar o 3-1, cara, você tinha que entrar no jogo, velho, com sangue nos olhos. E o Cavs não entrou com sangue nos olhos. Quem entrou com sangue nos olhos foi o Pacers. E foi recompensado com essa vitória, né, surreal, 129-109. E só não foi uma vitória mais, né, extensa, mais larga, porque no segundo tempo o Pacers tirou o pé. Porque se o Pacers não tivesse tirado o pé, ontem era jogo pra 150, 160 pontos. Porque o Cavs estava entregue, mano. Completamente entregue em quadra. Só que o Pacers foi lá, tirou o pé, sabia que não precisava mais, porque o jogo já estava resolvido, e aí o Cavs conseguiu tirar um pouco do prejuízo. Mas ainda assim, cara, você tomar 20 no lombo, num jogo que você não podia perder, e você sendo o líder do leste, 64 vitórias e tudo mais, cara, é vexatório. É vexatório. E não tem como fugir dessa narrativa. Ah, Luiz, mas como assim? Vai falar que o Cavs é pipoqueiro? Nossa, que coisa mais... Ai, que análise mais rasa. Irmão, pode ser uma análise rasa, mas não deixa de ser verdade. Desculpa, cara, eu elogiei o Cavs a temporada inteira. A temporada inteira você me viu aqui falando, ó, o Cavs é bom pra caralho, o ataque é muito bom, o time é muito bem treinado, esse time pode chegar longe. Eu falei isso o ano inteiro. Eu falei isso o ano inteiro. Só que, rapaziada, não adianta tentar tapar o sol com a peneira. A grande verdade é que Cleveland, nessa série contra o Pacers, não passou perto de ser o time que foi na regular. E eu entendo você falar, pô, Luiz, mas pô, você tem que ver que os caras tiveram lesões. Beleza. Mas no jogo 1, por exemplo, o Garland não jogou. Tá, fez falta. Mas Mobley jogou. DeAndre Hunter jogou. Mitchell, Allen jogaram. Ty Jerome, que fez uma regular absurda, jogou também. E perdeu. Perdeu. E a partir do jogo 3, os caras já estavam de volta. Hoje, ontem no caso, né? Mobley, Garland, Hunter, todo mundo jogou. E o que aconteceu? Tunda. Então querer usar como desculpa as lesões pra justificar essa eminente classificação do Cavs, pra mim é errado. Pra mim é tirar mérito do Pacers. As lesões atrapalharam? Atrapalharam, mas o Cavs, cara, tinha que ter superado isso. Por quê? Porque na regular o Cavs jogou 10, 15, 20 vezes mais do que jogou nessa série. E não é exagero. Pergunta pro torcedor do Cleveland. Ele vai te falar, pô, realmente o time jogou nada. Comparado ao que jogou na regular. Na regular, a gente viu um ataque do Cavs, cara, coletivo, uma coletividade absurda, todo mundo contribuindo, o time não dependendo de nenhum jogador. Nessa série, a gente viu o Cavs dependendo 110% do Donovan Mitchell. 110%. O Donovan Mitchell teve que beirar 50 pontos 2 jogos seguidos pro Cavs competir. Ganhou 3 e perdeu 2, por vacilos também. Por não ter ganhado um rebote do Haliburton, por não ter evitado um turnover na saída de bola. Então, eu juro, cara, assim, eu não queria que essa narrativa de leão de regular, que essa narrativa de time poqueiro, eu não queria que essa narrativa fosse criada pro Cavs. Mas é
inevitável que ela seja criada. E é como eu falei no pós-jogo. Não tem o que fazer pra passar pano. Não tem. Como que você vai defender que não, o Cavs não é leão de regular, o Cavs não é pipoqueiro? Como é que você vai defender isso? Com o time estando a uma derrota de ser eliminado na segunda rodada. Um time que liderou o leste de ponta a ponta. Um time que teve um dos ataques mais produtivos da história da NBA. Como é que você vai olhar pra isso? Como é que você vai olhar pra esse time sendo eliminado numa segunda rodada e não vai falar que é um vexame, não vai falar que é uma pipocada? Ah, Luiz, mas você falar que é pipocada é desmerecer o Pacers. Não é desmerecer o Pacers. O Pacers, irmão, jogou pra caralho, tá jogando muito. O Pacers está jogando pra caralho e não é de hoje. Quem viu o Pacers na temporada, principalmente a partir de janeiro, não tá surpreso com o que o Pacers tá fazendo. Com o basquete apresentado pelo Pacers. O ponto é o basquete apresentado pelo Cleveland. O ponto é esse. E é aí que tá a decepção. É aí que tá o vexame. É aí que tá a pipocada. Por quê? Porque o Cavs não está jogando o que jogou na regular. Entendeu? Não está jogando. E aí... é aí que mora essa narrativa. E aí, querendo ou não, você vai olhar pra... por exemplo, vai olhar pro Donovan Mitchell. Muita gente vai olhar e vai falar, pô, aí, tá vendo? Donovan Mitchell realmente é um cara que nunca vai liderar o time pro título. Porque é um cara que nunca chegou na final de conferência, é um cara que, pô... no Jazz, liderou o Oeste vários anos e não chegou a lugar nenhum. E agora no Cavs, liderou o Leste e não chegou a lugar nenhum. Galera, vai pegar o Donovan Mitchell e vai usar ele como símbolo desse vexame do Cavs, o que pra mim é injusto. Porque, beleza, o Cavs em si não jogou nessa série o que jogou na regular. O Donovan Mitchell é o contrário. O Donovan Mitchell ele jogou muito mais nessa série do que ele jogou durante a regular. Vocês vão lembrar o que se falava do Mitchell na regular. Pô, o Mitchell não tá jogando do mesmo jeito. O Mitchell tá meio apagado, né? Falou isso. E aí chega nessa série, ele vira o diabo. Combina pra quase 100 pontos em 2 jogos. E o time não ganha. E o time vai ser eliminado, muito provavelmente. Então, eu não acho injusto, eu não acho maldade atribuir ao Cleveland o rótulo de vexame. Eu não acho absurdo esse rótulo no Cleveland. Agora, no Donovan Mitchell eu acho absurdo. Eu acho injusto. Mas é até difícil pra mim defender o Donovan Mitchell, dado o desempenho coletivo do time. Então, cara, é uma merda, mano. Mas infelizmente o Cavs vai ser rotulado dessa forma. E tudo de bom que Cleveland fez na regular vai ser esquecido. Vai ser esquecido. E de novo, é ruim que isso aconteça, é uma merda, eu acho uma merda isso acontecer, mas infelizmente é o que vai rolar. E o único time que poderia evitar que esse rótulo fosse colocado era o próprio Cleveland, que não conseguiu. Que não conseguiu. A derrota de ontem, cara, ela é muito vexatória. Ela é muito vexatória. É muita vergonha, cara. O tomar... foi o quê? Foi 8-1 a 39 no primeiro tempo? Foi isso, não foi? 8-1 a 39. Cara, isso é muito vergonhoso, cara. Num jogo que você precisava ganhar, mano. Cara, isso é muito, muito vergonha. Muito vergonha. E assim, mérito do Pacers. Jogou pra caralho, tá jogando muito. Pacers, eu já falei, cara. Falei ontem. Pacers não achem loucura colocar o Pacers como candidato a finais da NBA. Não achem loucura isso. Pacers é candidato. Ah, Luiz, mas se pegar o Celtics? Acho que o Pacers pode fazer jogo duro. Porque vamos lembrar que na final do leste temporada passada, beleza, foi 4-0 pro Celtics, mas os 4 jogos foram pegadaços. Os 4 jogos, Indiana vendeu cara as derrotas. Então, cara, não se surpreendam. Esse Pacers é bom demais. É bom demais, tá? E ontem atropelou com gosto, né? Atropelou com um gostinho legal. Enfim, acho que tem muito mais o que acrescentar.
Agora o Cavs vai ter que tentar um milagre. E vai ser difícil tentar esse milagre, porque pra piorar tudo, teve a lesão do Donovan Mitchell, né? Donovan Mitchell se machucou no intervalo, machucou o tornozelo e ele é dúvida pro jogo 5. A informação é que a decisão dele jogar ou não, ela vai ser tomada só na hora do jogo, né? Então, cara, é uma situação de merda pra Cleveland. É realmente uma situação de merda. Em uma temporada que foi durante, né, toda regular, durante meses, uma temporada maravilhosa, uma temporada, né, onde o torcedor do Cleveland ficou absurdamente feliz. Essa temporada ela tem tudo pra terminar da forma mais melancólica possível, com o time sendo eliminado numa segunda rodada, tendo seu grande jogador machucado. Uma porcaria, cara. Realmente é aquilo, né? Tudo que podia dar errado tá dando errado pra esse Cleveland. Tudo. É foda, cara. É realmente muito difícil. Então, sobre os 2 jogos de ontem, era isso. Falando agora, bem rápido, sobre os jogos de hoje, teremos teremos 2 jogos 4, né? Teremos o jogo 4 entre Celtics e Knicks, e o jogo 4 entre Warriors e Minnesota. O Knicks joga no Garden, no Madison Square Garden, né? Recebe o Celtics depois de ter perdido no jogo 3, com o Celtics finalmente jogando bem, né? Finalmente o Celtics jogou o que a gente sabe que esse time pode jogar. Foi eficiente, foi produtivo. Jason Tatum teve disparado o seu melhor jogo na série. Disparado. Jaylen Brown também jogou muito bem. E aí a gente vai para esse jogo 4. Knicks tentando abrir o 3-1. E o Celtics tentando empatar e levar a série de volta pro TD Garden, tendo a vantagem de ter 2 mandos nos últimos 3 jogos, né? Então, esse é o contexto do jogo de hoje. Cara, eu tô um pouco mais pendendo pro lado do Celtics no jogo de hoje, tá? Né? Depois do que o Celtics apresentou no jogo 3, eu tô mais pro lado do Celtics. O Knicks, cara... O Knicks, vamos falar a verdade, assim, o Knicks na série... O Knicks tá jogando muita bola na série? Não tá jogando muita bola. Tanto que nos 2 jogos que ganhou, o Knicks só foi assumir a liderança nos últimos minutos, né? Só foi assumir a liderança nos últimos minutos. Tomou 20 de prejuízo nos 2 jogos e, com muito mérito, conseguiu buscar as viradas, né? Mas bola jogada mesmo, cara, o Knicks não tá jogando tão bem. O Knicks tá fazendo um bom trabalho na defesa, especialmente Mikal e Anunoby. Mas, no geral, o Knicks não tá às mil maravilhas. E do outro lado, a gente tem o Celtics, que começou mal a série, mas que fez um jogo 3 impecável. Impecável o que o Celtics fez. O nível de basquete apresentado pelo Celtics no jogo 3, o Knicks não conseguiu igualar em nenhum jogo nesse playoff. Tá ligado? Então, assim, eu acho que esse é um jogo que tá muito pro lado do Celtics. O Knicks tem o fator casa, que é muito importante. Tem a defesa, que tá fazendo um trabalho muito bom. Mas precisa de mais na parte ofensiva. E eu tô começando a me preocupar com o desgaste físico dos caras, mano. Eu senti o Knicks bem cansado no jogo 3, tá? E eu senti o Knicks bem cansado, né? E aí é o que eu falei na prévia, né? Falei, ó, uma hora o cansaço vai bater nesse time do Knicks. E talvez tenha batido. Então, sei lá, mano. Eu tô achando que o Celtics empata a brincadeira e aí é uma melhor de 3 com o Celtics tendo 2 mandos. Aí o bagulho realmente fica complicado. Não acho loucura o Knicks ganhar hoje, até pelo fator casa. Mas pelo que foi apresentado no último jogo, e conhecendo o time do Celtics como, né, a gente conhece, eu realmente acho que essa série ela pode
pode ser empatada hoje. Eu acho que essa série pode ser empatada hoje. Então, vamos ver. Vamos ver o que rola nesse. Esse vai ser o primeiro jogo da rodada, né? Às 8h30. E o segundo vai ser Minnesota e Golden State. 11 horas da noite, jogo no Chase Center. Minnesota vindo de vitória, assumindo a liderança da série. 2-1. Vai pegar um Golden State ainda sem Curry. Curry só deve voltar realmente num eventual jogo 6, né? E... cara, Minnesota fez um grande jogo 3, né? Minnesota fez um jogo 3 muito bom. Anthony Edwards fazendo um excelente segundo tempo. Assim, o jogo... não dá pra falar que não foi um jogo muito bom, vai. Tô exagerando. Foi um segundo tempo muito bom. O segundo tempo do Minnesota foi muito bom. Né? Melhorou na defesa, melhorou no ataque. Julius Randle fez um bom segundo tempo. Anthony Edwards fez um estupendo segundo tempo. E aí Minnesota venceu, né? O Warriors teve uma dificuldade tremenda de criar no último quarto. Faltou Jimmy Butler, faltou Buddy Hield, né? Faltou Draymond Green, que foi ejetado, né? 6 faltas, vacilou Draymond Green. Então, foi um jogo 3 difícil pro Golden State. Esse jogo 4, ele é muito determinante pra série, na minha opinião, tá? Porque o Minnesota sabe que toda a estratégia do Golden State pra série, ela é pautada em forçar um jogo 6. Inclusive, teve até um áudio, né? Durante o jogo ali, uma conversa, né? Do Anthony Edwards e do Gary Payton, onde o Anthony Edwards falou: pô, vocês estão querendo forçar o jogo 6 pro Curry voltar, né? Aí o Gary Payton: esse é o plano, esse é o plano. Então, Minnesota sabe que não pode deixar... assim, não é que não pode, vai, mas... não é legal deixar um jogo 6 acontecer. Porque é o que o Warriors quer. Então eu tenho poucas dúvidas de que Minnesota vai jogar a vida hoje e no eventual... no eventual não, né? Vai ter o jogo 5, mas no eventual jogo 5 eliminatório. Né? Eu tenho poucas dúvidas de que Minnesota vai dar a vida nesses 2 jogos. E aí é o Minnesota completo contra um Golden State sem o Curry. E a gente já viu o quanto o Curry faz falta pra esse time. Na criação de jogo, na questão do alívio, na marcação do Butler. Então, cara, eu tô bem receoso com esse Golden State hoje, tá? Acho que o Warriors tem condições de vencer, mas vai precisar de muita coisa dando certo. Vai precisar de um Draymond Green conseguindo se manter em quadra e ser impactante durante todo o jogo. E aí eu tô falando de ser impactante na defesa, mas ser impactante também no ataque. Achando passes, matando bola de fora, como foi no jogo 1. Então o Draymond Green vai ser uma peça-chave. Buddy Hield vai ter que jogar o que jogou no primeiro jogo. E o que jogou também no jogo... vai ter que jogar o que jogou no primeiro jogo. E o que jogou no terceiro quarto do jogo 2? No jogo 2? Que ele fez aquele terceiro quarto mó bom. Que o Warriors esboçou uma reação. Foi no jogo 2. Foi no jogo 2. Então, Buddy Hield vai ter que jogar bem pra ajudar, pra ser um coadjuvante impactante. O Butler, repito, eu já falei antes do jogo 3 e vou falar antes do jogo 4. O Butler precisa ativar o modo Playoff Jimmy. Precisa. Ele ativou no primeiro tempo do jogo 3, mas no segundo tempo ele caiu bastante rendimento, especialmente no quarto período, onde era pra ele aparecer mais. Então, o Butler precisa ser o Playoff Jimmy durante todo o jogo. E aí, Poe James, que precisa ser menos bagre. Kuminga. O Kuminga é um cara que eu acho que ele pode ser um X-Factor aí, cara. Ele fez um bom jogo 2, fez um bom jogo 3. O Kerr precisa apostar mais no Kuminga. Precisa, tá? E aí tem que ver se o Jackson Davis vai ser útil, se o Quinton Post vai ser útil, enfim. Os coadjuvantes vão ter que aparecer. Porque do outro lado vai ter o Minnesota jogando em casa, jogando fora de casa, né? Mas tendo a total consciência e tendo o foco de que temos que fechar essa série em 5 pra não dar um jogo 6 pra eles. E aí é um Anthony Edwards
numa crescente na série, é um Julius Randle numa crescente na série. Então é muita coisa aí que o Warriors vai ter que lidar. Sei lá, cara. Assim como eu tô pendendo mais pro lado do Celtics nesse jogo, eu também talvez esteja pendendo mais pro lado de Minnesota. Talvez. Mas aí talvez eu esteja sendo muito influenciado pelo jogo 3 e pela ausência do Curry. Mas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. 11 horas da noite, sobe a bola pra esse jogo. 2 jogos esses que você pode acompanhar lá no League Pass, né? Se você não tem o League Pass, link tá aí no comentário fixado, é só usar o link, que aí você garante o League Pass com 7 dias grátis de teste e mais de 40% de desconto nos 2 planos, né? Não, na real é mais de 40% de desconto no plano anual, tá? No plano anual você tem mais de 40% de desconto. Fechou? Então, sobre os jogos de ontem e sobre os jogos de hoje, é isso. Vamos agora, para finalizar, falar sobre a loteria do draft, que rola hoje, e sobre a notícia sobre o Giannis, né? Mas antes, eu vou só atender aqui, porque minha mãe aparentemente tá me chamando. E eu já volto, tá? Então, rapidinho, já volto. Não vou nem pausar aqui. Já volto bem rápido, tá? Rapidinho. Ô, coitada, o celular dela travou ali, tadinha. Tava desesperada, coitada. Tava vendo lá os videozinhos dela e travou. Tem jeito, cara. O tal do velho, ele tem realmente um bloqueio quando o assunto é tecnologia, velho. Não tem como. Não tem como. Qualquer mãe, qualquer pai tem os mesmos problemas. Tem jeito. Enfim. O que eu tava falando? Ah, tá. Sobre a loteria e sobre o Giannis. Vamos começar? Antes, deixa eu só tocar aqui a vinhetinha, né? Bonitinho, ó. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje teremos a tão aguardada loteria do draft. Que, como eu já falei, é como se fosse os playoffs dos times ruins. Loteria rola hoje. Deixa eu só pegar aqui o horário certinho. Cadê? Vai ser hoje, dia 12. Cadê o horário? Cadê o horário? Cadê o horário? É às 7, horário americano. Que dá a partir das 8 horas da noite, exatamente. Pô, poderia ter só confiado, né, na minha cabeça, né? Mas não. Não confio. Então, ó, 8 horas da noite, teremos aí a loteria do draft. Vai ter transmissão na ESPN2, tá? E também no League Pass, você vai poder assistir, tá? Então, teremos aí esse momento importante, onde as escolhas de loteria serão definidas, a ordem, né, das escolhas de loteria serão definidas. Jazz, Wizards e Hornets são as favoritas, né, são os favoritos a ter a primeira escolha geral, né, os três times terão a mesma porcentagem de chance, que é de 14%. E aí depois, Pelicans e Sixers são os outros que têm mais chances, né, o Sixers tem 10,5% de chance e o Pelicans 12,5%, né? E obviamente é um evento que ele tem aí uma importância muito especial para um certo jogador, que é o nosso querido Cooper Flagg, né? Que vai ser a primeira escolha geral. Então, se tem alguém que vai estar assistindo a loteria com muita apreensão, é o menino Cooper. Porque, dependendo de quem ficar com a primeira escolha geral, né? Ele vai saber se vai ter um início muito difícil ou um início um pouco mais tranquilo na NBA. Porque, por exemplo, existe um abismo de diferença entre você ser escolhido pelo Washington Wizards e você ser escolhido pelo Sixers, por exemplo. Diferença grande aí, né? Então, se tem alguém que vai estar assistindo a loteria roendo a unha, é o nosso querido Cooper. O Cooper vai estar numa apreensão absurda. E aí, explicando rapidinho aí pra quem não conhece direito a loteria, pra quem não sabe direito como funciona, explicar como é que funciona a brincadeira, né? Basicamente, eles colocam 14 bolinhas ali, né, de ping-pong, sabe? Aquelas bolinhas ali. Colocam 14 bolinhas dentro de uma daquelas máquinas de bingo, né, basicamente, onde você gira ali e tal. E aí,
São 14 bolinhas. Ao todo, se não me engano, existem 1.001? Acho que são 1.001 combinações possíveis com essas 14 bolinhas. E aí eles vão tirando, né? Eles tiram 4 bolinhas, né? Tipo, gira, gira, gira lá. Acho que gira por uns 20 segundos. Aí tira uma bolinha. Aí gira por mais 20, tira outra. Aí eles vai diminuindo o tempo. Acho que vai diminuindo pra 10. Aí gira mais 10 segundos, tira outra bolinha. Mais 10 segundos, tira outra. Aí terão 4 bolinhas numeradas formando uma combinação. O time que tiver essa combinação formada por essas 4 primeiras bolinhas será o dono da primeira escolha geral, né? E aí, Hornets, Jazz e Wizards são os times que têm a maior probabilidade de ter essa primeira escolha geral, mas não impede de um Pelicans, de um Sixers também conseguirem ter, serem donos, né, da combinação vencedora, né? Que Hornets, Wizards e Jazz têm mais probabilidades, né? Eles têm 14% de chance. E aí, sorteia essa sequência, o time que for dono dessa sequência fica com a primeira escolha geral. E aí depois o processo é repetido. É repetido da segunda até a quarta escolha. E aí vai definir o top 4 do draft. Então, basicamente, é um bingo. É um grande bingo. Eles vão sorteando ali a ordem. E aí, a equipe que for dona da ordem fica com as escolhas. Então, é basicamente assim que rola o sorteio da loteria do draft. E aí, só repetindo, né? Os times com maior probabilidade, com 14% de chance, são Jazz, Wizards e Charlotte. E aí depois vem New Orleans com 12,5% de chance, Filadélfia com 10,5%, Brooklyn com 9%, Toronto com 7,5%, San Antonio com 6%, Phoenix com 3,8%, Portland com 3,7%, Dallas com 1,8%, Chicago com 1,7% e Sacramento com 0,8%, tá? E é importante lembrar que algumas escolhas, elas podem ser enviadas para outras equipes, né? Por exemplo, a escolha de Sacramento, ela pode ir para Dallas. A escolha de Filadélfia, ela pode ir para o Thunder. Isso vai depender de onde essa escolha ficar, né? Porque são escolhas que têm as famosas proteções, tá? Então, é basicamente assim que funciona a loteria. Vai acontecer hoje a partir das 8 horas da noite, transmissão da ESPN2. Momento importante aí para as equipes que estão com foco no nosso querido draft da NBA. Né? Momento muito legal. Ah, Luiz, quem você acha que vai ficar com a primeira escolha geral? Não tem como saber, gente. É sorteio. Né? Se eu tentar adivinhar quem vai ficar com a primeira escolha geral, é a mesma coisa de eu tentar adivinhar os números da Mega Sena. Né? E se eu tivesse esse poder, obviamente, eu já teria adivinhado os números da Mega Sena e talvez nem estaria mais gravando vídeos, né? Então, não tem como palpitar. Ah, eu acho que vai dar Wizards. Não tem base pra você palpitar nisso. É o que, agora eu posso falar, quem eu acho que faria melhor uso da primeira escolha geral, quem eu acho que poderia gerar um ambiente, né? Poderia gerar um começo de carreira melhor pro Cooper Flag, aí eu acho que seria um Utah Jazz, aí eu acho que seria um Philadelphia, um Toronto, né? Acho que seriam times que iriam oferecer um início melhor pro Cooper Flag. Mas aí, nem sempre a vida não é um morango, né? Então, é basicamente isso, gente. Não tem muito o que falar para além disso. É um sorteio, é um bingo. Só que é um bingo que envolve o futuro de estrelas, de futuras estrelas da NBA e o futuro de franquias multimilionárias. Essa é a pequena diferença de um bingo aí que você vê em qualquer lugar. Só isso. É só isso. É só um bingo que determina o futuro de uma franquia multimilionária. Só isso. É só isso que tá em jogo. Bom, pessoal, pra gente encerrar de vez aqui o nosso programa, vamos só falar aqui, trazer na real, né, novidades sobre a questão do Giannis, né? Existe aí muitas dúvidas sobre o futuro do Giannis, né? Muitas dúvidas sobre
o que vai ser do Giannis, se ele vai ficar em Milwaukee, se ele vai embora, né? Muitas questões aí surgindo, ainda mais depois da eliminação e do jeito que foi, né? De novo, o Bucks caindo na primeira rodada, de novo caindo pra Indiana. E aí tem muitas dúvidas, muita coisa sendo falada. Pô, ele quer sair, ele quer ficar, ele quer continuar. Enfim. Saiu hoje informação do Shams Charania. Novidades aí. E a informação, ela é a seguinte, ó. Segundo o Charania, o Giannis está considerando deixar o Milwaukee Bucks, né? É falado que o Giannis ainda não tomou nenhuma decisão, mas pela primeira vez na carreira, ele está aberto a explorar se a sua melhor opção é permanecer em Milwaukee ou jogar em outro lugar. Ou seja, pela primeira vez na vida, o Giannis está seriamente cogitando a possibilidade de sair do Milwaukee Bucks. Coisa que até hoje ele não havia cogitado. O Giannis ele sempre se mostrou um cara que queria ficar em Milwaukee pro resto da vida. Teve aquele momento onde ele meio que deu uma ameaçada na diretoria, falando que, ó, porra, eu quero ficar no Bucks pra vida inteira, mas, pô, eu também quero competir, também quero brigar. E se eu sentir que a franquia não tá nesse mesmo rumo, talvez eu tenha que buscar um outro lugar. Teve esse momento onde ele gerou essa dúvida, né, sobre se ele ficaria ou não, mas aí depois que a diretoria se movimentou pelo Lillard, ele já renovou e deu ali um sinal de que ele de fato ficaria no time pra sempre. Mas agora parece que o Giannis realmente tem dúvidas sobre se vale ou não a pena ficar. E aí, com um cara do tamanho do Giannis tendo essa dúvida, é óbvio que o mercado ele fica ouriçado, né? E aí no Get Up da ESPN foi falado que esses times estão monitorando, né? São times pra gente monitorar nessa questão aí da saída do Giannis. E os times seriam Houston, San Antonio, Brooklyn e New Orleans Pelicans. São times a serem monitorados em uma possível troca do Giannis Antetokounmpo. Já foi falado por algumas fontes que caso o Giannis saia, ele gostaria de ir para um mercado grande. E aí a gente tá falando de Nova York, tá falando de Los Angeles, né? Mercados realmente maiores. Enfim, então as informações são essas. O Giannis parece que tá com dúvida se ele vai ou não ficar. Pela primeira vez ele tá cogitando ir embora. E, mano, é um cara que se chegar se chegar o momento onde, beleza, tô decidido, quero ir embora. Basicamente todo mundo que tiver a mínima condição de montar um pacote por ele, vai atrás dele. Porque é um cara que muda a franquia. É um cara que muda a franquia. Né? Aí no Get Up fala, né, sobre essas 4 franquias, mas aí eu adicionaria ainda Oklahoma, adicionaria Cleveland. Em qualquer time que tenha a mínima condição de montar um pacote pelo Giannis, sabendo que ele tá disponível pra troca, esse time vai pra cima dele. Miami vai pra cima também. Então, mano, é um cara que vai gerar o interesse de todo mundo, basicamente. Los Angeles também vai atrás, eu tenho certeza que o Lakers vai atrás, se o Giannis ficar disponível. Não tô falando de, tipo, ir de forma massiva, mas vai pelo menos consultar. Vai pelo menos ligar pra Milwaukee, ligar pro Giannis. Então, é um cara que vai realmente balançar o mercado se ele realmente decidir sair. E eu acho, e aí é feeling, não é informação, é feeling, é opinião. Eu acho que ele vai acabar decidindo por sair da franquia. Porque realmente tá ficando numa situação, ele tá chegando num nível onde ele realmente tá sendo desperdiçado em Milwaukee. E ele sabe disso. O Giannis sabe que ele tem capacidade de ir mais longe. Ele sabe que se ele tivesse numa franquia mais organizadinha, num time mais organizado, ele já teria chegado em pelo menos mais 1 ou 2 finais. Vamos supor que o Giannis tivesse jogado nos últimos 2 anos, se ele tivesse jogado no
Ah, você clubista, se ele tivesse jogado no Thunder. Se o Giannis estivesse no Thunder na temporada passada, ele teria chegado na final de conferência ou numa final de NBA. Provavelmente. Se ele jogasse no Thunder nessa temporada, ele provavelmente estaria, né? Poderia estar numa final da NBA. Porque, pô, gente, com o time que o Thunder teve nos últimos dois anos, com a adição do Giannis, pô, é um time que brigaria por título. É um time que brigaria por título, né? O desse ano até pode brigar também. Tá na briga. Mas com o Giannis, com certeza, ficaria ainda mais forte. Assim como o Houston, com o Giannis, estaria muito forte na briga nesse ano. Assim como um Miami. O Miami Heat com o Giannis. Pô, cara, brigaria muito. Brigaria muito. Então, o Giannis sabe que se ele estivesse num time melhor, ele já teria chegado em uma outra final. Ou final de conferência, ou final de NBA. Coisa que ele não chega desde que ele foi campeão em 21. Desde que ele foi campeão em 21, ele nunca mais chegou na final de conferência. E eu acho que com uns 30 anos aí chegando nele, né? Já, na verdade já chegou, né? O Giannis tá com 30, 31. Quantos anos tá o Giannis? Deixa eu ver. Giannis. 30 anos, vai. Ele sabe que com 30 anos, mano, não dá pra perder muito tempo. Não dá pra ficar perdendo tempo, não dá pra ficar desperdiçando chance. E o Giannis é um cara que ele quer acumular mais títulos. Ele quer acumular, ele tem essa competitividade muito forte. Então, eu acho que ele vai embora, mano. Porque em Milwaukee, a situação não vai melhorar. Porque o Lillard talvez não jogue temporada que vem. O Bucks não tem ativos pra fazer uma grande troca, porque deu tudo que tinha pra ficar com o Lillard. Então, a situação em Milwaukee, cara, ela é muito difícil pro Giannis. É uma terra muito arrasada. E se ele ficar, vai ser de novo ele carregando o time, tentando levar esse time longe numa conferência que tem Knicks, que tem Cavs, que tem Indiana, que tem Celtics. Times melhores. Times bem melhores do que Milwaukee. Então ele sabe disso. Ele sabe que se ficar, mano, vai ser de novo um exército de um homem só. E eu acho que ele tá cansado de ser um exército de um homem só. Eu acho que ele quer um time que ajude ele. E o Bucks não vai ser esse time. Então eu acho que no fim o Giannis vai acabar sim optando por sair. E aí destinos possíveis não vão faltar. Eu acho. E aí é sem clubismo, tá? É realmente minha opinião. Eu acho que se o Thunder não for campeão nessa temporada, eu acho que o Thunder vai atrás muito do Giannis. Eu acho que tem uma chance grande do Giannis ir pro Thunder. Tem a questão dele querer ir pro mercado grande e tal. Eu entendo. Mas, olhando pela questão de competitividade e time que tem ativo pra fazer a troca acontecer, eu acho que o Thunder tá muito bem posicionado pra isso. Mas eu acho que o Thunder só vai dar esse passo se não for campeão. Se for campeão, esquece. O Thunder não vai trocar pelo Giannis. Se não for, eu acho que o Thunder vai atrás. E aí eu acho que o Thunder tem boas chances. Pensando em times com grande mercado, times em grande mercado, cara, eu acho que Brooklyn vai atrás muito forte. Já foi falado, né, que Brooklyn tem o Giannis como seu plano principal para off-season, então eu acho que Brooklyn vai atrás. Eu acho que o Lakers vai atrás, provavelmente, vai pelo menos tentar. Vai pelo menos tentar. Miami vai atrás, com certeza. Knicks eu acho que não. Clippers eu acho que não. Até porque eu acho que o Clippers não teria tanto a oferecer assim. Mas Brooklyn, Lakers e Miami, eu acho que os três vão muito atrás dele. Tá? Vão muito atrás. Dos três, difícil. Talvez Brooklyn fosse o que mais tivesse chance de conseguir uma troca com o Bucks. Eu não acho que seria o destino favorito do Giannis, porque Brooklyn é um time que não tá pronto pra competir, né? É um time que ele ficaria ali e precisaria de pelo menos mais uma ou duas off-seasons pra montar um time pica pra ele. Mas eu acho que Brooklyn, por ter as escolhas que tem, por ter Cam Thomas, por ter Claxton, poderia montar um pacote que interessasse Milwaukee. Mas é tudo achismo também, né, gente? Eu tô só aqui, né, matutando. Outros times, Houston. Houston com certeza tem bala na agulha pra fazer uma troca pelo Giannis. Mas eu ainda acho que o Houston vai atrás do Durant, mano. Eu não consigo tirar da cabeça que Houston vai atrás do Kevin Durant. Não consigo, cara. Não consigo. Mas Houston tem bala na agulha também.
Então, tem muito time aí com possibilidade de ir atrás do Giannis. Mas a grande questão é se ele vai ou não querer sair, né? Ele realmente ele controla o destino dele. Se ele falar que quer ficar, não tem o que fazer. Obviamente, Milwaukee vai aceitar. É óbvio. Não é que o Giannis vai falar, eu quero ficar. Aí o Bucks vai falar, não, na real, Giannis, não, a gente vai te trocar. Não, isso não vai acontecer. Se o Giannis finca o pé e fala, eu quero ficar, o Bucks vai falar, beleza, Giannis, obrigado. Agora, se o Giannis falar que quer ir embora, não tem o que fazer. Até eu acho que por gratidão, o Bucks vai se esforçar pra trocar ele por um time que ele queira. E aí vai passar muito por ele, pela vontade dele, pra onde ele vai, né? E aí eu acho que ele vai pesar. Grande mercado, time pronto pra brigar, e aí a gente vai ver qual que vai ser a decisão dele. Será que vai rolar um The Decision do Giannis? Acho que não, né? Não faz muito o perfil do Giannis, né? Ele é muito profissional. Não que o LeBron não tenha sido profissional quando ele fez aquilo, mas, tipo, é o tipo de circo que eu acho que o Giannis não ia querer gerar. Mas seria maneiro, né? O Giannis com a camisinha xadrez ali, né? Falando, pô, in this summer, I take my talents to Oklahoma. Pô, e aí ia ser sonho, hein? Aí eu, pô, puta que... Nossa senhora, até arrepio só de pensar nisso. Mas enfim, rapaziada. Sobre o Giannis é isso. A informação é que ele está pensando sim, se vale a pena ficar em Milwaukee. E aí, vamos ver o que rola, vamos ver como que vai ser o desenrolar desta novelinha, tá? O que você acha que vai acontecer com o Giannis? Você acha que ele vai embora? Você acha que ele vai ficar? Comenta aí. E comenta aí o que você achou do episódio, né? O programa aqui tá se encerrando já, então deixa aí sua opinião. Obrigado a todos aí que acompanharam. Tamo junto, obrigado a todos, tamo junto. Beijo no coração de vocês. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Beijão e tchau!